Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no podcast Papo de Investigação com um ótimo papo sobre perícia hoje. Nós estamos com um perito em computação forense, né? E quem sabe em outras áreas também vou descobrir junto com vocês. Sou o Dr. Ângelo Gramlich, sou advogado e investigador defensivo. Estou muito feliz de estar aqui compondo essa mesa. Esse podcast é uma iniciativa da Comissão de Investigação Defensiva da OAB de Santa Catarina, apoiada pelos presidentes e dirigentes da Ordem. Hoje eu falo com Everton. Everton, um prazer estar com você, meu irmão. O prazer é meu, é sempre um bom motivo estar aqui falando em relação à investigação forense, à perícia forense. Eu sou Everton Marcílio, sou perito forense na área digital e estou aqui para nós termos um bom papo em relação à investigação defensiva e perícia forense digital. Ótimo, porque eu tenho muita dúvida. E olha só, antes disso, você é perito em computação forense ou tem mais outras formações em perícia? Na verdade, eu posso atuar em várias outras áreas de perícia, né? Até na questão de perícia grafotécnica, perícia documentoscópica, posso fazer a parte de perícia local de crime também, mas enfim, é uma área muito grande. Eu me especializei e estou apenas na perícia forense na área digital. Perfeito. Hoje é uma das partes mais relevantes, né, do direito, porque eu digo que não existe mais prova digital. É tudo prova, porque toda prova é digitalizada para entrar no processo, né? Exatamente, como eu costumo dizer hoje, né? Antigamente o crime ele era um martelo, né? A ferramenta do crime era um martelo nessa área criminalista, era um pedaço de madeira, era um paralelepípedo que alguém bateu em alguém, né? Hoje não. Hoje você tem as evidências, as armas, enfim, nas mãos, todos os dias, de uma forma que ela é utilizada de N maneiras, né? Então, cada crime, ele, apesar do crime ser igual, a evidência é diferente, mas a forma com que ela se dá e aonde que ela é encontrada é a mesma. A maioria hoje é onde? Em celular. É verdade. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, em homicídios com drone, né? Como é que você vai comprovar a autoria, né? Digitalmente. Digitalmente. Metadados, não tem como fazer sem. Mas olha só, Everton, eu quero entender um pouquinho de como você chegou na perícia em computação forense. Você é advogado, você estudou direito, você estudou computação forense, você é TI. Como é que foi essa descoberta sua da perícia forense? Bom, na verdade eu atuo com informática, né? Vamos dizer, informática em um todo, desde os meus 14 anos. Fazem longos anos. É bastante tempo. Mas trabalhei como técnico de informática, né, com instrutor de informática, só que na época era uma coisa que não evoluía muito. Então, como eu gosto de estar sempre ativo e não gosto de coisas repetitivas, fui dentro dessas áreas. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, mas meu objetivo era fazer magistratura ou promotoria, enfim. Mas no decorrer disso descobri a perícia, porque eu não quis ser advogado, não quero, até o momento não tenho interesse em ser advogado, mas o meu objetivo, se fosse, era juntar as duas coisas. Como eu trabalhei a vida toda com a parte da informática, era justamente entrar nessa parte de crime cibernético, que há muitos anos começou a dar ênfase, começou a ficar visível. Então a perícia me trouxe isso. Me trouxe a possibilidade de juntar o meu conhecimento, que eu gosto muito, adoro muito direito, com o conhecimento que eu já tenho desde os 14 anos, são mais de 25 anos, né? Me entrego um pouco, mas são mais de 25 anos atuando com informática. Então agora estou realmente no local onde que eu quero estar. Perfeito. A investigação defensiva é, do meu ponto de vista, o melhor uso de uma perícia, né? Com certeza. Você traz à tona várias informações que muitas vezes estão ocultas, diferente daquilo que eu falei. Diferente de você ter hoje material de crime, você ver ali um martelo, um pedaço de madeira, um ferro. Não, hoje muitas vezes as provas não são vistas a olho nu. E a perícia faz isso, ela traz à tona informações que são relevantes e que muitas vezes não são vistas. Sabe o que eu mais gosto da investigação defensiva com perícia? É que ela, o pessoal da programação aqui vai entender melhor. Ela é um ambiente sandbox, é um ambiente de testes, né? Porque com a investigação defensiva você não precisa necessariamente usá-la se ela não tiver um resultado positivo. Então vamos dizer que a gente usa uma perícia que a gente encontre que teve crime mesmo e as provas confirmam. Bom, se eu fizesse requerimento dentro do processo e essa perícia for feita dentro do processo, a prova vai para o juiz, né? A prova é das partes, já ela se integra ao processo. Quando eu faço isso numa investigação defensiva, no ambiente sandbox, num ambiente de testes, vamos dizer assim,
eu não tenho obrigação de usar. Se eu descobrir, infelizmente, eu descarto. Não preciso usar. Então, essa eu acho que é um dos melhores usos da investigação defensiva com perícia. Sim, com certeza já cheguei algumas vezes nesse ponto, né? Eu fui procurado para fazer a perícia, a da qual fiz todo o levantamento e a informação, o advogado disse, mas eu não posso usar isso. Pois é, doutor, mas é o que os dados dizem, né? Essa é a questão. Você faz toda essa rastreabilidade e você chega naquele resultado. Então, qualquer outra pessoa que for fazer vai chegar no mesmo. Então, é aquela a verdade. Então, cabe ao advogado usá-la ou não. Se for a favor ou não dele, ele vai usar. E isso realmente é uma informação que ele tem em mãos e tem esse poder do que fazer com ela. Muitos advogados veem o perito como alguém que vai confirmar o que o advogado está dizendo. E, na verdade, não é bem assim, né? Não, a gente não confirma, né? Como eu falei, você vai levantar o que os dados dizem. Eu sempre falo, eu jamais vou inventar alguma coisa. É que os dados estão dizendo. Então, eu vou chegar naquele denominador comum, até porque a gente trabalha com o princípio da repetibilidade da prova. A outra pessoa vai ter que repetir, vai chegar no mesmo objetivo. Então, não tem como adulterar, porque senão quem está se comprometendo é o próprio perito, né, em tentar fraudar ou fazer alguma informação. Mas as provas digitais são isso, elas têm todas as evidências, a sua rastreabilidade, e é isso que torna, né, a grande questão hoje, que é a cadeia de custódia válida, né, embora tenhamos várias situações, a cadeia de custódia não é só apenas cumprir procedimentos. É verdade. Entrando nesse assunto de cadeia de custódia, eu gostaria de entender o seguinte: o que é o tal do hash? Que todo mundo fala, que todo mundo quer entender, que todo mundo fala que não tem, e qual é a importância dele para a integridade da prova digital? O hash hoje ele tem um ponto crucial na investigação, crucial na validade do material. Porém, existem várias situações que muitas vezes advogados ainda não entenderam e coisas que o STJ está cobrando, né? Por que se invalidam a prova, por que não? O hash, o que ele é? O hash é um cálculo que ele é feito a partir do momento que é pego aquela evidência, é gerado um cálculo, todos aqueles dados, ele vai gerar um resultado. Um cálculo matemático vai gerar um resultado. Como ele é a nível bit a bit, ou seja, lá dentro realmente, qualquer evidência, qualquer vírgula que alguém abrir aquele conteúdo, por exemplo, vamos falar uma forma fácil, se a pessoa abrir lá dentro o texto, dentro daquele conteúdo, botar uma vírgula ou tirar uma vírgula, ou até mesmo dar um espaço, porque um espaço em branco é um caractere, e gerar esse hash novamente, ele vai dar um valor diferente, ele vai dar um número diferente. Então, se os números não batem, quer dizer que o hash foi alterado. E isso prova o quê? Isso prova a integridade do arquivo. A integridade, no que eu digo é que ele é original, ele continua sendo o mesmo. Não no sentido de que ele é autêntico, ele é íntegro, ele é o mesmo, mas não quer dizer necessariamente que ele é a prova real daquilo, porque a gente tem várias etapas que a gente pode conversar a respeito de por que só o hash não funciona. É como se o hash fosse o DNA da prova, é isso? Pode ser considerado. Muitos autores, alguns já citam como o hash sendo o DNA da prova. Que é o único de cada um, né? Ele é único de cada um, só que, porém, repito, ele não é unânime para dizer que a prova ela é válida para o juiz ou não. Então, isso acontece porque todas as provas digitais, qualquer coisa digital que você baixar, você consegue calcular o hash, né? Consegue. Qualquer arquivo gerado por Word, Excel, qualquer imagem, você consegue gerar hash. Qualquer arquivo. Muito importante para os advogados. Não é só porque tem hash lá, o promotor entregou alguns hashes, que isso significa de fato alguma coisa. Não. Né? Mas quem vai dizer se é ou se não é quem? É o perito. É o perito forense. Na verdade, não é o perito, são as informações que o perito vai levantar. Encontra. Maravilha. O perito não é dono da verdade, mas sim é a pessoa que vai levantar as informações para chegar realmente à conclusão de se aquilo é válido ou não. Né? Porque hoje o que o STJ até está questionando o hash deve ser calculado no início, na apreensão, por exemplo, e depois ser tirada essa prova quando é feito o laudo. Mas temos aí uns paradigmas, por exemplo, podemos falar um pouquinho de Cellebrite? Com certeza. Então, Cellebrite é a ferramenta que os advogados hoje estão mais encontrando o arquivo FDR dentro dos arquivos, dos processos, certo? Que é o quê? É a cópia que
a polícia fez e deixou lá dentro do celular ou do notebook, enfim, do equipamento eletrônico, ele vai deixar lá dentro essa cópia lá. Essa cópia, eles disponibilizam um hash, certo? Que é o quê? É o cálculo que foi feito no momento em que eles extraíram a informação do celular. Vamos usar o celular como um exemplo. Uhum. Só que a questão que se levanta algumas vezes é aquele valor que é gerado, o cálculo hash que é gerado no arquivo FDR lá, ele, teoricamente, ele é posterior, vou deixar agora uma dúvida para todos, ele é posterior ao arquivo ser processado pelo Cellebrite. Agora, o arquivo processado pelo Cellebrite, ele pode ser escolhido, o que você quer ou o que você não quer. O Cellebrite, o advogado não pode esquecer que ele tem em torno de 2 a 3 ou até 4 opções, tipos de extrações. Então, o que muda? A extensão tem que ser bit a bit, correto? Só que essa extração bit a bit é gerada pelo Cellebrite, porém ela é vista através do programa Cellebrite Reader. Só que o programa Cellebrite Reader, ele lê um arquivo processado. Então, teoricamente, se a gente analisar bem, não é o arquivo cru. Vamos dizer assim, o arquivo RAW que a gente fala, o arquivo cru. Porque ele foi processado por um programa. Então, ao meu ver, teria que ser, de alguma forma, visto um hash antes de ser processado pelo Cellebrite e um hash depois. Entendi. Entendi. Até porque eu vejo também que quando gera o FDR e eles dão acesso pra gente nos processos, o FDR é menor do que a íntegra. Exatamente, né? porque ele é um arquivo compactado. Ele já vem selecionado, né? Algumas partes ali, exportado. Porque se você vê em alguns laudos, o próprio delegado, às vezes, ele pode dizer os quesitos que ele quer. Eu quero que sejam extraídos arquivos de WhatsApp, arquivos de conta, ou seja, ele está selecionando o que deve ser extraído. Entendi. Mas o POP Senasp e até as diretrizes do 2737 das normas, diz que tem que ser bit a bit, então ela é completa, sem exceções. Você não pode escolher o que você quer pegar, você tem que ter ela completa. Só que, como que se verifica se ela está completa ou não? No momento, nós temos uma lacuna onde que todo mundo está dizendo que o Cellebrite é o dono da razão. Só que se não for, e antes do Cellebrite, o que aconteceu? Existe a informação antes do Cellebrite que ela está totalmente dentro do celular. Então, se um advogado aí pediu a íntegra e recebeu o FDR, não recebeu a íntegra, né? Pode ser questionado. Em meu ver, pode ser questionado. Entendi. E olha só, essas extrações desses telefones com o Cellebrite, com o cálculo do hash, como é que o advogado consegue, a partir do perito, é claro, né? Já tá claro que o advogado, a não ser que ele seja especialista também em computação forense, em perícia forense, né? Claro, que acontece. Como é que o advogado vai comprovar, por exemplo, o prejuízo? Porque hoje o STJ, ele vem pedindo pra gente, olha, inicialmente, olha, não tem cadeia de custódia, não tem ficha de evolução do vestígio, não tem os hashes, anulo. Aí depois o STJ, não tem, mas a gente pode valorar essa prova a menor, assim. Aí depois vem o STJ e fala, não, você tem que me comprovar que além da quebra, houve prejuízo. E como é que o advogado consegue ou não consegue, por meio de uma perícia, comprovar que houve o prejuízo efetivo que o STJ tanto pede da gente agora? Porque o STJ, ele, de certa forma, ele não está errado em pedir uma comprovação do prejuízo. Por quê? Vamos por partes, vamos entender. A cadeia de custódia do pacote anticrime que veio, ela está dividida em 10 etapas, certo? Isso está lá, alguns utilizam até 8, mas eles resumem em 10 etapas que está lá no pacote anticrime que veio. Então, desde do condicionamento, desde a parte de que você vai fazer todas as etapas, alguma dela pode estar quebrada. E a prova pode ser verdadeira ou não. Então, assim, aquela regra que se via no início de que todas as etapas da cadeia de custódia devem ser seguidas, necessariamente
não tem 100% de validade nessa frase. Porque é o que o STJ está cobrando. Porque ele quer justamente isso, o prejuízo. Vou dar um exemplo simples, prático, né, para não confundir todo mundo aí que está vendo aí. Vamos lá. Se eu pegar hoje se eu tirar o hash do início e o hash no final, e o hash for o mesmo do aquele arquivo que foi me disponibilizado, eu estou dizendo que aquele arquivo é íntegro, é o mesmo arquivo do início ao fim, ok. Só que se daquele procedimento de coleta houve algum problema, eu estou dizendo que houve algum problema na coleta. Vamos supor, o perito no dia ele pegou o celular e manuseou o celular. Vamos então chegar na questão do o policial manuseou o celular. E foi provado que houve esse manuseio do policial. Foi feito toda a parte de coleta e lá na frente foi visto que houve uma quebra da cadeia de custódia porque o aparelho foi manipulado em primeiro momento, certo? E aí você fala manipulado de usado, não de Usado mesmo, adulterado, né? usado mesmo, usado. Pegaram, por quê? Porque o Cellebrite vai mostrar isso, né, os logs dos arquivos vão mostrar isso, que o arquivo foi usado, que ele foi aberto, que ele foi editado, certo? O arquivo vai dizer isso. Então, o perito tem como ver se essa informação foi mexida nesse período, desde que ele foi apreendido até quando ele foi se submeteu à perícia, certo? A extração dele. O prejuízo tem que ser demonstrado como? Não basta eu dizer que ele não foi acondicionado certo, não basta eu dizer que tem que ser um saco Faraday. Tem que. Por quê? Porque ele vai impedir que o celular se conecte a alguma rede externa, que ele sofra um wipe, que é você tentar excluir, apagar ele em algum momento através de uma rede. Ele não vai detectar os BCID, que é os tipos de rede externa que tem. Os arquivos, se ele abrir um arquivo e fechar um arquivo, vai ter um log diferente? Vai. Mas o que a STJ pergunta é, prejuízo. Quer dizer o quê? Se o cara abriu e fechou a foto, se ele simplesmente só não botou num saco Faraday e o celular é o mesmo, isso mudou a prova, que a prova lá dentro são informações, são planilhas que tem lá dentro, por exemplo, que está sendo investigada? Esse manuseio mudou aquela prova ou não mudou aquela prova? Isso é que o STJ quer questionar. Ele não quer saber se todas as sequências da cadeia de custódia foram seguidas certo. Ele quer saber o prejuízo. Que isso indica o quê? Então, muitas vezes, apenas manipular o celular e apenas abrir e fechar um arquivo, para o STJ, não caracteriza alteração de prova. Não caracteriza prejuízo. Por quê? Como que o perito vai demonstrar esse prejuízo para o STJ? Porque realmente, né, se você recebeu um SMS depois daquele que você tá vendo lá que foi o prejuízo, que foi a evidência, isso alterou a tua prova? Recebeu um SMS depois e o celular continuou ligado? Não altera. Só que o STJ quer que demonstre prejuízo. Nesse caso, como que é demonstrado o prejuízo? Essa é a grande questão. O prejuízo está entre quando você recebe informações que o celular não está bloqueado, ele pode alterar banco de dados. Se o celular está ligado e você recebe a atualização do WhatsApp, ele pode estar compactando o banco de dados. Se o celular está ligado, ele recebe alguma atualização do iCloud, ou recebe alguma atualização do Google Play lá dentro, onde ele vai subir mais imagens ou baixar imagens que seja. Se você recebe uma atualização de algum programa nesse período em que o celular permaneceu ligado por não estar isolado corretamente, você consegue demonstrar um prejuízo. Como? Porque o prejuízo está entre quando essas informações são lançadas dentro do aparelho ou dentro do computador, eles estão ocupando lugar de alocações que estavam livres. O que é as alocações lá dentro? São os lugares onde que o programa vai verificar para ver se existiam arquivos deletados. Então, se você está colocando mais informações sobre locais que estariam em brancos, você pode estar tirando oportunidades de recuperação de dados que poderiam ser importantes para a sua investigação. Isso é muito interessante, porque
quando a gente apaga, né, algum arquivo digital, a gente está apagando pra gente, né? Exatamente. A nossa visualização, mas lá no disco, lá na caixinha, ele tá lá ainda. Ele só fala assim, ó, esse lugar aqui tá livre para ser subscrito. Exatamente. Mas não, ele não desapareceu dali. Né? Só que daí, se você coloca a informação em cima, naquele período, você tira a oportunidade de conseguir recuperar algum arquivo deletado. E aí é a prova do prejuízo. Daí você está com uma prova de prejuízo. Que perdi uma chance probatória, porque, por exemplo, aquele arquivo poderia sustentar minha alegação. Exatamente. Daí você está demonstrando um tipo de prejuízo. E olha, tem alguns casos que muitos advogados criminalistas, principalmente, encontram na prática doutor, eu não estava lá. Doutor, eu não fui, eu não fiz isso, eu estava em outro lugar. E aí a pessoa não tem nenhum álibi, não tem nenhuma testemunha, não tem nada, não tem nenhum registro tangível. Como é que a perícia ajuda a essa pessoa e a nós, advogados que fazem a investigação defensiva, a encontrar álibis digitais ali? Álibis digitais hoje estão em tudo que você usa. Né? É aquela questão, o advogado tem que, às vezes, começar a sair um pouquinho fora da caixa. Né? A gente precisa sair um pouquinho fora da caixa. Então, em termos de celular, o que você encontra de celular para dizer, eu não estava naquele local, mas vou fazer uma pergunta então, daí o advogado tem que fazer questionamentos para o seu cliente, porque através desses questionamentos, eu sempre falo, ele vai achar as informações que ele precisa. Por exemplo, eu não tenho, no celular não dizia nada que ele fez naquele momento, mas ele tinha um smartwatch, prova que ele estava andando, caminhando em algum lugar naquele dia. Prova, por quê? Porque ele vai estar vinculado ao celular. Ou ele matou alguém, o batimento deve, cientificamente, tende a subir. Por exemplo, eu tive um caso recente em que comprovei, através dos iPhones agora, que o celular se movimentou, tinha o tanto de deslocamento, assim como a elevação. Ou seja, foi provado que o celular se deslocou tantos metros e se elevou tantos metros. Ou seja, supõe-se que ele saiu de um local e foi para o outro andar. Pela metragem que dava, era característica de ter ido para um segundo andar. Então, e isso você comprova, por quê? Porque o celular, ele não era via software, era físico, é dentro do celular, não é um programa que insere aquela informação. É um sensor, né? É um sensor no celular físico. Então, realmente, ele se deslocou. Então, você consegue fazer através disso. Você pode perguntar se o seu cliente, você usa o iFood? Você comeu aquele dia? Você fez algum pedido? Porque no iFood vai ter o endereço, né, que foi entregue. Ele pegou o Uber, ele tinha um programa do Uber. Ele se deslocou naquele dia, vai ter informação do Uber. A gente também usa o Apple Pay ou o Google Pay, né? Transações, exatamente, às vezes podem marcar a localização. O seu próprio, exatamente, a conta Google. O Google, ele, por padrão, ele vem ativo a geolocalização dele. Se você abrir lá dentro, agora ele não deixa mais abrir no computador, somente no celular, mas lá dentro ele tem um relatório de todos os lugares onde você foi, inclusive ele dá os nomes. A pessoa parou em tal loja, foi até tal lugar. Então, isso se chama o Google Takeout. Pode ser solicitado pela própria Google, né? O advogado pode pedir para que seja solicitado, ou pela própria conta, no caso, se o seu cliente ele tem acesso à conta dele, ainda usuário e senha, ele pode solicitar na conta de e-mail dele, vai vir. Claro, desde que seja mantido depois uma cadeia de custódia, que foi solicitado e que você tirou aqueles dados lá, você faz tudo isso, tira um hash para dizer que o arquivo é íntegro, com toda a solicitação, faz todo o procedimento, e lá dentro você tem, cerca de, agora posso falhar, mas é em torno de 50 programas que a Google tem, coisas que a gente nem sabe que imagina, mas tem relacionado lá dentro. Então você pode selecionar o que você quer. Eu quero só a parte do Google Maps, tem aquele Google Hangout, acho que ainda tinha, você tem programas de blog, então tudo que é relacionado àquela conta da pessoa, você consegue ver tudo através desse arquivo. Então também, de alguma forma, você consegue provar onde que a pessoa estava ou o que ela usou, porque hoje a gente loga muitas vezes em programas, e a maioria das vezes, vamos dizer assim, verdade, pela conta Google. Então, às vezes, você não fez uma coisa diretamente, mas fez indiretamente pela sua conta Google em um outro programa. Então, isso são formas de álibi digital. A sua Alexa que a pessoa tem em casa. A Alexa que a pessoa tem em casa, por padrão, ela também grava tudo que você fala para ela. Se você abrir a sua conta do
do Amazon e for na opção lá do Alexa, tudo que você perguntou para ela hoje, o horário, a receita, o que você falou, se você der um play, vai estar lá gravado. Isso é uma coisa que ela é por padrão grava. Se você quiser desabilitar, você tem que entrar e desabilitar. Então hoje, provar um álibi digital, como repito, cabe muito ao advogado conversar com seu cliente e perguntar da rotina dele. Porque aí você vai conseguir informações do que ele faz e o que você pode encontrar de álibi digital dentro da rotina dele. Perfeito. E é muito importante levar isso para o processo também, como você falou, tirar um hash de uma maneira cientificamente válida, né? Porque apesar da gente ser defesa, é muito importante que a gente elimine as dúvidas acerca da autenticidade da nossa prova. Sim, com certeza. Tudo que eu falo aqui, ela deve ser cuidadosamente autenticado e validado. Você não é uma coisa que o advogado falou com o cliente, não aconselho ele a ir lá e baixar as coisas do e-mail. Porque se ele não fizer do procedimento correto, daí o que vai acontecer? Ele já marcou um outro momento naquela busca daquele local no e-mail. Então, assim, quando o perito for fazer o procedimento, vai acusar que foi acessado tal dia e tal dia. Daí você já está dando uma matéria para a defesa ou para a acusação, dependendo do polo que você tiver, de dizer, mas alguém mexeu antes. Para quê, né? Por e quê? Aí a dúvida pesa Exatamente. sempre, né? Então, assim, saber é diferente de mexer. Então, o advogado tem que levantar as informações e, com o apoio do perito, ou se ele tiver o próprio conhecimento, fazer os procedimentos corretos para que ele garanta a validade daquele material perante o juiz. Numa ferramenta muito parecida com essa, só que do iCloud, uma vez para um cliente, eu estava buscando um álibi que confirmava que ele estava em outro local e ele sendo acusado ali de ter envolvimento no homicídio. A gente jogou ali para tratar os dados, a gente encontrou uma atualização, algo que acontece passivamente no telefone, daquele joguinho de sinuca, o 8-ball pool. Sim. A gente encontrou uma atualização vinculada ao Wi-Fi residencial dele. Exatamente. Uma linhazinha de planilha, naquela hora, naquele local, que não diz expressamente que ele estava em casa, mas diz que o telefone dele estava lá. Sim. Né? Então, o Wi-Fi de casa, ele guarda muitas informações. Partindo um pouquinho não só do crime, mas do civil, a gente tem muitas situações hoje no judiciário em relação às fraudes de contratos bancários, por exemplo. Né? E todo mundo pede, no contrato bancário vem um número do IP, vem o número do IP, teoricamente, que foi acessado. E muitas vezes as pessoas só ligam aquilo ao celular da pessoa. Só que em nenhum momento até hoje de todos que eu fiz, ninguém solicitou o roteador da pessoa para conferir se o IP estava dentro daquele roteador naquela casa, para ver se aquele IP é realmente o que bate dentro do celular da pessoa, porque o celular da pessoa tem o MAC address, que é um endereço único do celular. E se aquele endereço único daquele celular se aquele celular foi conectado àquele roteador, ele vai estar lá dentro dizendo, no banco do DNS que vai ter lá, o MAC address daquele celular e o horário. Ou seja, daí você está realmente confirmando que aquele celular estava ligado naquele roteador naquele momento. E isso eu usei um exemplo dos contratos bancários, porque geralmente a pessoa estava em casa, foi ela que fez ou ela não fez. Mas isso serve para qualquer local de crime que você queira vincular o celular ao equipamento. Então, o celular tem um MAC address e sempre que ele acessar qualquer lugar, que seja através de um roteador, lá dentro ele vai ter essa tabela aonde que vai estar vinculado o MAC address com o IP. Daí sim você tem uma prova realmente favorável e verdadeira da conexão entre aquele celular e aquele equipamento naquele lugar. Porque senão, só falar simplesmente que o IP era o que dizia, o IP hoje é dinâmico. Muitas vezes o IP, as pessoas já peguei processo, infelizmente, de forma errônea, o próprio juiz confirmando, não, mas o IP era aquele, estava lá. Não é. O IP ele é dinâmico. O IP que hoje está em um local, daqui a 2 dias, antigamente era diferente. Hoje ele muda a cada 24 horas, uma semana. Por quê? Porque
posso falar mais com propriedade, como eu falei, antigamente, porque antigamente. Né, quando se usava, começou a história que o IP, ele mudava a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas a gente mudava esse IP. Só que o que aconteceu? Com as atualizações de programas que começaram a ficar mais frequentes e você estar logado e conectado fazendo uma operação, esse IP não podia renovar muito. Porque cada vez que ele renova, cai a sua conexão, porque você está criando um vínculo com onde você está acessando. Então, isso fez com que o IP hoje permaneça mais tempo, 24 horas, 1 semana naquele mesmo endereço. Só que não mais que isso também. Então, se hoje a informação, o IP é daqui a 6 meses ele vai ser outro, ele vai estar em outro equipamento. Então, você tem que cuidar com essa ligação, porque muitas vezes as pessoas ainda têm de forma errônea, dizendo que, eu fui lá e vi onde é que estava o IP não estava aqui. O IP estava lá em outro lugar, então não era a pessoa. Não, depende. Porque naquele momento era lá. Se você for verificar isso 6 meses depois, não vai estar lá. E isso quem diz pra gente é o roteador, né? O roteador vai dizer isso. Só que, o que falta do advogado pedir nesse momento? Hoje a gente ainda está em procedimentos de que as coisas acontecem lentas e tardias. Um processo que aconteceu há 6 meses atrás, hoje que o advogado está pegando em mãos para falar de IP. Isso ele já perdeu as oportunidades de pedir para que seja apreendido o roteador daquela pessoa, para que ele já perdeu a oportunidade de solicitar ao provedor as informações, porque essas informações às vezes ficam 6 meses, às vezes ficam 1 ano, dependendo da informação, que vai estar ligada ao provedor ou à fonte onde que ele pode pedir essa informação que comprove isso. Entendi. Então, você que é advogado, que tem uma prova para produzir e que o seu cliente não tem álibi, saiba que o perito eventualmente pode encontrar nos dispositivos eletrônicos do seu cliente, né, a informação que pode salvar ele de um processo. Sim, e hoje com os IoT, que a gente fala que é a internet das coisas, essa informação pode estar vinculada a uma TV, porque hoje as TVs são todas smarts. Quando você conecta na TV, que você vai conectar ao seu Netflix ou qualquer outro programa, ele vai logar em algum lugar. Se você ligou a TV, ela vai ter essa conexão dessa conta. A minha Alexa, por exemplo, ela detecta movimento também. Pois é. Então você pode juntar, o meu telefone atualizou nessa hora e a minha Alexa detectou alguém lá. Sim. Daí o perito vai fazer isso, ele vai fazer essa rastreabilidade, vai tentar juntar essas informações para gerar as conexões que o advogado precisa, desde que ele consiga levantar essas informações. Às vezes tem uma palestra que eu falo, que eu digo que até daqui a uns dias a gente está aprendendo geladeiras. Você diz, geladeira? Claro, se na geladeira, hoje você já tem geladeira que você pode ir lá e pedir receitas, por que a pessoa não pode acessar alguma coisa através da geladeira? Ou a geladeira faz compra também, né? Faz compra. Já faz pedido no mercado, eu vi umas da Gina que são assim já. Então, equipamentos eletrônicos hoje, todos eles vão deixar informações. Então, por isso que eu repito, o advogado deve conversar com o seu cliente e deve entender a rotina dele. Porque com essa rotina, com certeza, ele vai achar algum álibi. E eu falei com o Dr. Rosandro no outro podcast que o advogado ele tem o dever de dar essa oportunidade para o cliente. O cliente ele tem que saber que ele pode contratar uma investigação defensiva, o cliente tem o dever e o direito de saber que ele pode ter um perito no caso dele, porque eventualmente ele pode não ter condições de arcar, porque é um trabalho a mais, ele tem que pagar o advogado, o perito, o investigador, mas se ele tiver essa condição, né, a situação do advogado no processo melhora muito, porque ele vai ter uma série de elementos disponíveis para trabalhar em favor do cliente dele, em vez de trabalhar só com aquilo que a acusação produziu, né? Com certeza, ele vai conseguir levantar várias informações, esclarecimentos de muitas lacunas que às vezes ficam em abertos. O meu cliente passou lá, não passou lá, você vai conseguir às vezes criar um roteiro inteiro. Mesmo que, doutor, em algumas situações, como eu falei, não foi utilizada a perícia. Se ela não foi utilizada, mas o advogado com certeza viu toda uma sequência de informações que ele pode seguir um rumo um pouco diferente com aquilo que foi levantado com a perícia. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando do hash. Eu estava estudando sobre isso, e todo advogado deveria estudar, e eu vi que existem tipos de algoritmos do hash, e que alguns são mais confiáveis, outros menos confiáveis. Fala um pouco disso pra gente. A gente pode questionar isso no processo também, por exemplo. Se a perícia foi feita e foi tirado um hash que é considerado menos confiável, isso impacta
na minha defesa, na geração do prejuízo para o advogado, para ele sair daquela coisa de retórica, não tem hash, não tem cadeia de custódia? Existem tipos de hash, sim. Né? Existem os tipos de protocolos ali. Você vai ter o MD5, você vai ter o SHA-256, você vai ter o 512, né? Que são os mais utilizados hoje. O Senasp, POP Senasp está considerando ser utilizado o 512, porque não se usa geralmente ainda, porque ele gera um número muito grande e ele ocupa mais espaço. Entendi. Então, por padrão, está sendo usado o 256, o SHA-256. O MD5 pode ser utilizado? Pode. Existem outros além desse? Existem. O que impacta? O que desvalorizou alguns tipos de hash? O que desvalorizou alguns tipos de hash é que foi comprovado em algumas situações a colisão que existia. Ou seja, um mesmo hash foi gerado de duas coisas diferentes e gerou o mesmo hash. Ou seja, foi calculado o valor de duas, por exemplo, tem um arquivo Excel e tem um arquivo Word. Gerei o cálculo hash e deu o mesmo número. Vai ficar mais fácil para que todo mundo entenda. Né? Então, existiu essa colisão. Então, já provaram que o MD5 é passível de colisão. Existiu essa colisão. Certo? Então, só que a questão é tão difícil encontrar a proporção que para você ter realmente fundamento, em meu ver, de dizer que aquele hash é desfavorável, você vai ter que provar. Entendi. Né? Mas a condição de que já existiu. Ou seja, ele não é mais inquebrável, ele não é mais 100%, mas acredito que ele ainda fica nos 99%, 98%. Se até o DNA hoje a gente tem a probabilidade de 99,9%, não é uma coisa 100%, por que você não pode acreditar ainda numa coisa que ela está lá em seus 98%? Né? Mas já foi possível? Foi encontrada a colisão? Foi. Então, apesar do MD5 ele ser considerado menos confiável, não é, nossa, ele é inútil, não é isso, né? Não vai deixar de ser inútil. Entendi. Até porque nós ainda temos vários programas forenses que, se você utilizar até dentro do próprio Cellebrite, já que eu já toquei no assunto dele, ele tem a possibilidade, quando você gera relatórios dele, o padrão que vem assinalado dentro dele, vamos usar o Cellebrite, que é o que a polícia usa, que é o que todo mundo está usando como referência, né? Ele veio por padrão assinalado o MD5. Tem a opção para te escolher o 256, mas ele vem assinalado por padrão o MD5 para autenticar as informações lá dentro. Perfeito. Bom, dentro desse conhecimento de que existe essas diferenças de hash, é possível, além do MD5, por exemplo, o SHA-256, que é um outro cálculo algoritmo, né? Tem o mesmo hash? Arquivos diferentes? Já o 256, se não me engano, tem histórico de colisão também. Mesmo? Só que assim, a quantidade de informação de processamento para você chegar numa colisão, para calcular isso, é complicado. Mas existe... tinha o 128 também, o 128 também foi 128. comprovado a colisão nele, tá? Só que são cálculos matemáticos feitos e testes feitos assim, que não é uma coisa normal, não é a cada 10:1, não é um cálculo assim rápido que a cada 5 coisas que eu calculo, uma dá igual. Entendi. Não. Isso é um cálculo realmente sim, de uma esfera muito grande para se dizer invalidade. Então, assim, são argumentos que podem existir, mas não são argumentos 100% válidos. Né? Por quê? Porque você vai jogar uma desconfiança, mas você provar essa desconfiança são outras coisas diferentes. Então, por exemplo, se o advogado da outra parte falar, mas esse arquivo não é ele não é 100%, né? Então, você pode tirar uma prova, se você quiser se você quiser gerar 1000 cópias, 1000 e tirar a prova, aquele que eu tenho, e mais 1000 arquivos que você quiser, para ver se chega no mesmo, tire uma prova, faça uma contraprova. Se você acha que é tão fácil assim, vamos dizer, você pode pegar 1000 arquivos diferentes com aquele que você está comparando e tirar o hash para ver se vai chegar no mesmo valor. Então, você consegue fazer um parâmetro.
Pois é, trabalhar com provas digitais não é só falar que não tem hash não, né? Tem uma infinidade de coisas. E o advogado, ele tem que saber a limitação dele. Ele tem que saber e aceitar, né? A gente tem essa mania de querer ser polivalente, mas quando a gente aceita que não sabemos, a gente abre a oportunidade para tratar com um perito, porque o perito, ele olha o tanto de informações que eu não sabia, conversando aqui com você, e eu trabalho com isso, entende? Então a gente vai aprendendo mais coisa a cada diálogo. Exatamente. Eu, no papel de perito, eu não tenho todo o conhecimento. Sim. Hoje, do jeito que a tecnologia está evoluindo, é difícil você acompanhar. Por isso que nessa ocasião, até escolhas de perito é importante, porque eu tinha sempre uma frase com um amigo meu, quando eu comecei com informática, ele dizia, quem já nasceu no Windows é complicado, porque quem já nasceu no Windows é complicado, porque antes você tinha toda a parte de sistemas operacionais que você trabalhava mais diretamente com informações, né? Começando de MS-DOS, tinha a rede Novell, você tinha, que eram todos softwares que eram tudo por base de comandos, assim como o Linux. Então você trabalhava mais diretamente com a informação. Igual na Matrix, né? A tela preta e letra verde. Exatamente. Então, alguém com bastante conhecimento faz a diferença, tá? Faz a diferença porque, infelizmente, hoje, a gente falando um pouco de internet, tem informações errôneas na internet. Como tem? Tem. Às vezes a gente tem um curso para peritos também, agora estou fazendo uma coisa para advogados, mas eu já peguei informações que a pessoa veio, mas eu aprendi assim. Isso, eu falei, não, mas está errado. Como está errado? Mas fulano me falou que era assim. Eu falei, não é. Eu provei por A mais B que não é, tá certo. Mas eu paguei, o cara me ensinou errado. É complicado. Então, você tem que cuidar, eu sempre digo, você tem que ir a fundo se realmente é verdade. Não é o primeiro que falou que você tem que pegar aquilo como verdade. Então, tem-se muita informação na internet errada, principalmente a respeito de portas. Né? Pessoas falam muito de portas lógicas. Sim. Hoje. Né? Depois do hash é o assunto mais falado, né? Vem a tal da porta lógica, só que esse é um assunto bem longe também, mas o que acontece? No banco vem um IP 2.443, que eles falam que é a porta lógica. O 443 não é a porta lógica, o 443 é a porta do HTTPS das páginas de internet que você usa, que é a porta segura. Entendi. Só que ela não é a porta que vincula você ao switch lá da internet de onde que ela veio. Então, as pessoas às vezes confundem isso. Entendi. Tá? Então, o IP, por que a gente mudou? Agora eu vou falar um pouquinho de IP, então, se você me permite. IP. Existe o IP, a gente tinha o IPv4 e o IPv6, Sim. que mudou, certo? Por que mudou? Mudou porque a gente chegou numa limitação. E aí que está o problema. Porque aconteceu? Assim como as placas do carro, a gente teve que pôr mais um dígito, porque chegaram os limites, o IP também chegou num limite. Entendi. Então, mas como se estava trabalhando? A situação em que se estava trabalhando foi a que causa hoje os grandes problemas. Por quê? Você tinha uma sequência X de possibilidades, e aquela sequência X acabou. Então, eu tinha lá um IP, vamos supor, 192.168.1.100. Vamos supor que o 100 acabou o 100, mas eu preciso de mais computadores. Eles pegaram aquele que chegava no limite do 100 e eles replicaram ele de maneira diferente, fazendo um NAT, que é outra informação lá dentro. Então, aquele mesmo 100 pode estar em 3 ou 4 lugares diferentes. Isso no IPv4, né? Isso, no IPv4. Entendi. Eles fizeram isso para suprir a necessidade que faltava mais, só que estava começando a dar problema. Então, isso também é uma coisa que se o advogado não sabe, e quando você fica afirmando que, mas era o IP do cara, você tem que ver se esse IP não estava vinculado a um NAT, porque às vezes aquele IP poderia estar ali, como ele poderia estar em 5 lugares diferentes. Não tem como você dizer, é esse dispositivo, porque todos estão conectados àquele IP, né? Poderiam estar conectados ao mesmo tempo. O que diferenciaria, então, é esse NAT. O que é um NAT? NAT, na verdade, é um protocolo onde é que ele vai fazer ele vai dividir aquilo ali. É uma coisa bem mais técnica. Entendi. É uma espécie de fragmentação daquele IP, vamos botar. Então, assim, daí criaram o IPv6, para ficar mais fácil. O IPv6 é o quê? O IPv6 é um cálculo hexadecimal bem maior. Esse cálculo hexadecimal agora ele está em praticamente são em trilhões de cálculos, onde que é a mesma situação das placas de cálculo, eu usei de exemplo. Sim. Então, a probabilidade disso acabar agora é nulo.
é quase nulo. Entendi. Né? Então, hoje, cada celular IPv6, as operadoras já mudaram muito, que antes a gente estávamos trabalhando com esses dois protocolos, IPv4 e IPv6. Então, tinham operadoras de celulares que você recebia no celular ainda IPv4 e algumas IPv6. Sim. Então, se o celular, você for lá dentro nas configurações dele, você vai ver um número, se lá tiver 192, alguma coisa, que você estiver na rede externa, não dentro de num roteador, se tiver 192, alguma coisa lá, vai ser o seu IPv4. Se tiver um número hexadecimal, que são letras e números, são letras com 2 pontos e números, você já está em um IPv6. Hoje, até as últimas vezes que eu vi, teoricamente agora acho que todas já estão em IPv6. Estabilizou, então, né? Isso sim você consegue vincular aquele mesmo IP àquele dispositivo, porque ele não vai se repetir. E isso é muito importante porque, ó, meu relógio, ele tem a função Wi-Fi, ele se conecta com o meu telefone por Wi-Fi. Então ele tem um IP. Ele tem um IP. A TV também. Às vezes o ar-condicionado tem também, né? Porque a distribuição funciona como? Quando você recebe um número de IP que vem do seu provedor para o seu roteador em casa, certo? Aquele roteador, não diz roteador, ele vai rotear o sinal. Então, vem um IP válido, que a gente fala, do provedor até naquele seu equipamento roteador, e ali dentro da sua casa ele distribui IPs inválidos para cada dispositivo seu. Entendi. Então, o seu dispositivo celular pode estar com um número de IP 5, a TV 6, só que todos eles saem pelo aquele mesmo, que é o único válido. Então, nem tudo que você tem em casa, em aparelhos, está ligado diretamente na internet. Eles saem pela internet pelo seu roteador, que é o cara que tem um IP válido. Então, você ganha do provedor um IP válido, e dentro da sua casa, todos os equipamentos estão em IPs inválidos. Entendi. Então, o que acontece? Então, é difícil dizer que, né, por exemplo, você tem 5 pessoas em um mesmo local e você acusar você pode acusar que aquele IP foi o responsável pelo crime. Mas se você tem 5 pessoas com 5 aparelhos ligados, 5 computadores, você não tem como dizer qual que é a pessoa exatamente, a não ser que você faça aquilo que eu disse. Você pega o MAC address daquele equipamento e veja qual que fez o crime. Porque daí cada aparelho, cada computador vai ter um número e dentro dessa tabela vai dizer que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, que sai tudo pela mesma aquele válido. E a gente ainda tem uma vulnerabilidade, que são os VPNs, os proxies, né? Tem, então, você ainda tem VPNs, você tem proxies. Explica pra galera o que é VPN e proxy de uma maneira simples. Simples, vamos lá. O VPN, o que ele vai fazer? Ele vai emular que você está em um outro lugar. Então, você pode estar aqui no Brasil, você vai conectar e a VPN vai simular que você pode até escolher país, que eu estou lá na França, nos Estados Unidos. Tá? Entendi. Algumas pessoas usam disso porque isso são por camadas de IPs que vai ter, por faixas de IP. Então, isso muda muito, é utilizado muito essa questão de faixas de IP até para distribuição de sinal de streamer, por exemplo. Por que a minha Netflix no Brasil vê tantos filmes e tais filmes e lá nos Estados Unidos vê outros filmes, se o endereço é basicamente mesmo, porque eles determinam por faixa de IP. Então, se você, não faça esse caso, mas só para fazer um teste, se você em casa conectar o seu Netflix com sua conexão, você ligar um VPN e ligar Netflix, vai aparecer filmes diferentes. De outros lugares, né? De outros lugares. E eu acho que foi por isso, então, que na época que o Alexandre de Moraes proibiu o X, né, o antigo Twitter no Brasil, ele falou que, inclusive, quem usasse VPN... Sim, mas ele não tinha como controlar isso. Não tem como controlar, mas ele falou, né? Ele pode falar. Ele falou que quem usasse VPN, né, também seria sancionado. Sim. Por quê? Com o VPN de outro país, você conseguiria acessar o X. Exatamente. Né? Mas no Brasil estava bloqueado lá. Estaria bloqueado, só que daí você emula estando em outro lugar. Essa é a função da VPN. É isso que eles usam para fraudar, muitas vezes. Entendi. Porque daí eles podem usar 2, 3 VPNs uma dentro da outra. Então, Entendi. Até você usar a expressão por camadas e que você quebrando para chegar, é muito difícil. Entendi. Essa rastreabilidade de onde que estava. E o servidor proxy, de uma forma fácil... utilizada muitas vezes em
em ambientes fechados, em empresas, o que ele faz? Ele guarda a informação e repete aquela que já baixou da internet. Então, por exemplo, se eu baixar, vamos usar a expressão num filme, se eu baixar um filme em um servidor proxy, a primeira vez que eu usar minha TV para baixar esse filme, ele vai pegar aquele endereço, ele vai até naquele provedor onde está distribuindo aquele meu filme, e ele vai entregar para mim. Se eu tenho um provedor proxy naquele e-mail, as outras pessoas que vão fazer essa requisição, ele não vai até lá. Ele vai só até pegar na metade do caminho. Por quê? Porque ele já está baixado aqui. Entendi. Então, o proxy, ele baixa mais localmente as informações e só repete. Então, o que isso implica? Que muitas vezes a informação que você está utilizando, alguém já baixou antes, então não tem como você dizer qual foi a pessoa que foi lá na fonte pegar. Entendi. E muitos golpistas, principalmente criminosos virtuais, usam esses recursos. Então, esse proxy, o que acontece? Esse proxy, eles têm uma dimensão, eu usei uma dimensão pequena dentro de uma empresa, mas eles têm essa dimensão enorme, gigante. Então, o que acontece? Esse proxy, você pode estar utilizando um proxy lá nos Estados Unidos, que está replicando vários setores aqui do Brasil. Entendi. Então, é isso que o proxy faz. Então, você passa por dentro de um proxy para pegar. Então, além de você pegar um outro IP, você está pegando outra informação que talvez alguém já utilizou. Então, você não tem como chegar na fonte diretamente. E, resumindo, para que todo mundo entenda, é mais ou menos isso. São maneiras de burlar, aí, vamos dizer, o IP, né? Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta polêmica, tá? Com a explosão da IA, um monte de advogados estão usando a IA para criar suas argumentações, suas retóricas em cima de, teoricamente, evidências produzidas por inteligência artificial. Teve um caso, tá? E aí eu não faço nenhum juízo de valor sobre isso, só contando o caso, mas que num júri, o advogado usou a ferramenta, aí eu não sei se era do GPT, eu não sei se era do Gemini. Foi uma LLM dessa. Usou a ferramenta e que ele usou o seguinte prompt: melhore a qualidade da imagem, dá um enhance, né? Dá um upscale, sei lá. Aí ele reconstruiu a imagem, tá? A gente não sabe quais parâmetros foram utilizados, mas enfim. A teoria do advogado, tá? Era de que era outro carro. E a teoria da acusação de que era um segundo carro. Vamos botar carros parecidos, Etios e Prisma. Sim. Numa foto borrada, eles são muito parecidos, principalmente se forem da mesma cor. Como é que você vai pegar uma foto, né, e dizer se é um carro ou outro? Bom, teoricamente, ele usou esse melhoramento de IA, mas no final das contas, me parece que ele foi sancionado, né? Eu não acompanhei a fundo, não lembro bem da notícia, mas eu acho que ele foi sancionado pelo Conselho de Sentença, ou enfim, o juiz oficiou alguma coisa, mas a questão é, esse tipo de produção por inteligência artificial é prova? É perícia? Vamos lá. A base da perícia é você provar procedimentos, rastreabilidade. Você tem que saber o que a perícia faz. A perícia somente não encontra. Ela tem que dizer como chegou no resultado. O problema de você usar a inteligência artificial que está tendo hoje é você conseguir descrever os parâmetros que ela usa para chegar naquele resultado. Eu consigo usar em um prompt e dizer o que eu quero que ela faça, porém eu não consigo provar como ela fez. Você fala, melhora essa imagem, você não sabe como ela melhorou. Exatamente. Entendi. Essa é a questão. Você consegue pedir para que ela execute, mas você não consegue ver os parâmetros que ela usou para executar. Então, e nem sempre ela faz da mesma forma. Esse é um outro problema. Então, porque o doutor já deve ter testado, eu quero botar quero fazer um post na internet, eu quero que escreva tal coisa. Tu faz 20 vezes, às vezes ela não faz, não replica. Ela escreveu, mas tipo assim, foi diagonal. Né? Só quero que muda a cor, às vezes o prompt eu mesmo ela faz coisa diferente. Por quê? Porque ela não usa uma coisa realmente, ela tenta fazer diferente. Então, o problema hoje é isso, é você conseguir parametrizar as coisas para que eu prove. A partir do momento que eu consigo provar que ela usou exatamente aqueles parâmetros, daí eu consigo dizer, porque não, se eu botar essas 5 linhas desses parâmetros aqui, em 10 coisas diferentes, ela vai fazer exatamente igual. Então, o problema é que nós não temos esse controle hoje. E não temos como ter também, né? Hoje não temos, por quê? Porque isso aí fica, esses
procedimentos ficam internos dentro da LLM de como que ela foi criada. Entendi. Né? A gente não consegue dizer o que ela faz. O que você tem hoje? Eu sempre falo, as inteligências artificiais são como pessoas. Ah, qual que é melhor? Não tem qual que é melhor. A questão é o que você precisa. Como elas são criadas, eu sempre dou um exemplo. Se você é uma pessoa, o doutor é mais focado em direito. Se o doutor criar uma IA hoje, com certeza a parte que ela vai gerenciar de direito vai ser mais forte do que se eu pedir para o doutor criar uma IA voltada para programação. É verdade. Porque o doutor sabe mais direito do que programação. Aquela pessoa que sabe mais programação e menos direito, a IA dela vai produzir melhor em programação do que em direito. Então, hoje, existem, e está cada vez afunilando isso. A gente tem várias, que a gente sabe hoje, por exemplo, o cloud, o cloud eles voltaram bastante para o direito. Sim, nosso cloud é ótimo. Exatamente. Assim como a gente sabe que o Grok, ele trabalha bastante com programação. Então, tem essas diferenças. Não existe a melhor ou a pior, existe o que você precisa. E você vê que o Google, por exemplo, ele é muito voltado para imagens, né? Imagens, vídeos. O Gemini. Gemini. Sim, daí ele tem o programa do Muito Banana, bom. ele tem aqueles outros lá também. Né? Então, assim, existem, mas dentro do próprio Google ele tem ferramentas que nem o Flow, que fazem só imagens. O notebook só vídeos, LM é excelente. Exatamente. Maravilhoso. Então, a questão é, nós estamos tendo ferramentas que estão produzindo conteúdo, mas nós não estamos conseguindo provar os parâmetros utilizados para chegar naquele conteúdo. Mesmo que a gente dê os parâmetros. A gente fala sugere, na verdade, né? Exatamente. A gente diz como que a gente quer que apareça. Vou usar essa expressão. A gente quer como que o resultado apareça. A gente não está dizendo como quer que seja feito. Nesse caso do advogado, então, ele deveria ter usado um perito de imagem, né? Porque existem técnicas de melhoramento de Agora, imagem. Assim, se ele utilizasse ferramentas como há muito tempo foi utilizado Photoshop, alguma coisa assim, citando aqui, não foi propaganda para ninguém, mas sim, ferramentas Photoshop que você consegue melhorar a imagem, daí você consegue parametrizar no Photoshop em versão tal, que é o que exige, né? Que o perito fale como foi realizado o procedimento, que na função tal, o efeito tal, na porcentagem tal, no valor tal. Então, se ele usou isso, ele chegou naquele resultado. Porque se ele fizesse isso, ele está parametrizando a técnica que ele chegou naquele valor, não só está pedindo um resultado. E essas técnicas são matemáticas, né? Por isso que elas são verificáveis. Porque, por exemplo, eu vou aplicar um filtro de nitidez aqui. Existe um cálculo matemático, por exemplo, ele não cria um pixel novo, ele não tenta adivinhar o que é, ele só, às vezes, realça, né? Exatamente, porque são funções exatas para cada coisa. Que era o que a gente fazia até hoje. A gente sempre criava programas com coisas exatas. E a IA veio fazer o quê? Ela pega um contexto inteiro e eu sei fazer. Como? Não, eu faço. Eu fiz. Como? Tá pronto aqui, ó. Exatamente, eu faço. Com um grau de subjetivismo absurdo. Ela diz eu faço. Ela então, nesse caso, o advogado ele tem uma imagem de uma placa de um carro. Eu quero melhorar. Não passar na IA e levar para o judiciário, né? Não, porque daí eles vão pedir como que fez. E daí vem o princípio da repetibilidade da prova. Como é que eu vou repetir exatamente igual? E isso... E é aquilo que eu falei. Se às vezes você pede o mesmo comando, ele dá informação diferente. Isso expõe muito o advogado, se ele fizer com a IA. Não podemos esquecer que as IAs, elas têm as tais alucinações que a gente fala. Né? Que a alucinação é o quê? Às vezes ela não sabe, ela tenta inventar ou chegar a algo que cubra aquela lacuna. Esse é o problema dela. Então, existe na programação, que a gente fala, o RAG. O que são os RAGs? É uma sigla para que você tenha um banco de dados teu autêntico. Né? Por exemplo, o advogado pode ter um sistema onde ele tem um RAG dele, que é um sistema onde ele vai botar só informações válidas lá dentro, que ele validou. É o livro tal, é as jurisprudências tais. Então, quando você pedir uma informação para a tua IA, ela não vai procurar externamente, primeiro ela vai procurar internamente nas suas informações que são válidas, para não alucinar e dar o resultado. Perfeito. E que você instrua ela que, se não estiver naquele contexto, que ela diga que não saiba, ou que se ela for procurar, ela traga a fonte. Entendi. Daí você consegue direcionar para tirar um pouco essa alucinação. Não só faz e eu quero um resultado. Isso se aplica também às transcrições de IA ou já as transcrições são diferentes?
Transcrições também. Tudo que a IA pede, se você não for minucioso, ela vai tentar resolver. Esse é o objetivo dela, ela quer tentar resolver. Transcrições, porque principalmente a questão de fonética, muitas vezes, ela não vai falar o sotaque da pessoa certinho, ela não vai gerenciar o sotaque, ela não vai gerenciar um som com R ou não, ela vai corrigir. A tendência dela é corrigir. A tendência dela é fazer certo, não replicar errado. Para fazer sentido dentro daquele contexto. Exatamente. Ali, né? Teve uma perícia forense que a gente usou numa ação lá, que deu problema no Whisper, no módulo lá da polícia, acho que foi por falta de capacidade de GPU, alguma coisa assim, aí começou a rodar no CPU, o perito explicou mais ou menos lá o que aconteceu. Enfim, em vez de ele transcrever para o português, ele transcreveu em inglês e depois traduziu para o português. Daí mudou todo o sentido. Mudou completamente, né? E a gente não conseguiu ver porque esses relatórios não estão lá, tá faltando um monte de coisa, mas enfim. Como que isso impacta na confiabilidade disso? Dessa transcrição? Já explorando esse erro que aconteceu aí de um caso real. Mas em que sentido, doutor, fala? Porque, por exemplo, lá, entre transcrever diretamente para a língua e traduzir e depois, em transcrever em inglês e depois traduzir. Porque isso é a nossa tradução normal. Se eu pedir para você traduzir, né, vamos usar um parâmetro grande, você pegar várias obras e você ir traduzindo de uma língua para outra, ela vai ter diferenciações. Sim. Né? Você pedir para que transcrever um texto em português, onde é que você vai dizer a palavra... Vamos supor estamos aqui hoje em Florianópolis, que você vai traduzir um texto, né, do popular nativo aqui, o manezinho da ilha, onde é que ele puxa palavras e tem gírias. Como que você vai traduzir aquela frase para o inglês? Como é que ela vai ser, como é que aquela palavra vai... O topati, topati que eu te di, que eles falam aqui, topati que eu te di, é o quê? Pega pra ti o que eu te dei, topati que eu te di. Isso é o topati que eu te dei. Entendi. Então, como é que ele vai traduzir isso aqui? Como é que ele vai jogar isso aqui pro inglês? Como é que é a palavra? A expressão topati. Topati. Entendi. Toma pra ti que eu te dei, entendi. Exatamente. Topati que eu te dei. Nem eu que falo português entendi. Exatamente. Entendeu? Então, são expressões locais. Como é que ele vai traduzir isso pro inglês? O que ele vai botar essa palavra? Então, ele vai tentar achar uma palavra que ele reconheça, de alguma forma, que vai ficar lá. E depois ele vai traduzir. Ele vai traduzir o quê? Ele vai traduzir a palavra que literal inteira que ele reconheceu. Que ele chutou, né, na verdade. Que ele reconheceu. Entendi. E isso, então, prejudica... Claro, vai prejudicar. Com certeza. Só a questão de sotaque que eu falei já é complicado. Porque a gente tem no Brasil coisas muito regionais. Particularidades muito regionais, que eu falei agora, né? O popular manezinho da ilha que tem, né, os sotaques, muitas coisas assim que a gente ri, mas é o topati que eu te digo. Então, eu tinha uma colega minha que morava aqui que ela sempre falava o topati. Pois é. então, assim, só regional já é complicado. Daí você jogar para uma outra língua, uma coisa regional, para depois ela traduzir para um literal, é complicado. Ainda mais, tem línguas também que tem estruturas totalmente diferentes da nossa. Tipo, o chinês para o português. São estruturas completamente diferentes. É o nosso próprio português aqui dentro. Do próprio Brasil, né? Brasil, fora linguagens assim, nosso português é falado de várias maneiras diferentes. A gente tem dificuldade, já que estamos falando de IA, detector de IA. Detector de IA. Se o doutor fizer texto, escrever e colocar na IA, e o doutor pedir para um desses visualizadores conferir se é IA, grande chance dele dizer que o texto que o doutor fez é IA. Por quê? Porque os parâmetros jurídicos são um tipo de escrita mais perfeita com parâmetros. Entendi. Né? E a IA ela vai reconhecer isso como uma escrita mais polida, como se diz, e pode dizer que aquilo é IA. Eu vi uma notícia que colocaram a Constituição americana, norte-americana, para ver se era IA e apontou que foi escrita com IA. Exatamente, por quê? Porque existe um padrão, existe uma linguagem escrita mais uniforme e ele detectou aquilo como IA, porque a IA detecta padrões. Pois é, mas tem também hoje umas ferramentas de human-like, né, que você joga lá e eles
redesenham como se fosse uma pessoa. Mas eu digo, isso é contraditório, porque você pede para uma IA reconhecer se é IA. E se você pedir aquele mesmo texto que ela reconheceu, que a IA reconheceu que é IA, você pegar aquele texto Transformar e em pedir não para a IA? dizer para ela, humanize isso de uma forma que não seja reconhecida, ela vai tirar essas sequências lógicas, esses parâmetros, e ela mesma vai ver de novo e vai dizer que não é IA. Entendi. E ali funcionou, né? Sim. Funciona. Até onde, né? Até onde? Acho que o principal problema não é com a forma que isso é escrita. O principal problema é a verificação de conteúdo. Entendi. Esse é o grande problema que as pessoas têm que analisar. Não é se foi feito por IA ou não. A questão é válido, é verdadeiro o conteúdo que está lá? Porque escrever, um advogado vai escrever de uma forma mais polida, uma pessoa mais simples vai escrever de uma forma mais simples. Mas se o conteúdo é verdadeiro, eu acho que é isso que as pessoas devem levar em consideração. Entendi. Então, até a partir dessa conversa, pensando mais profundamente, quando os tribunais dizem que não houve prejuízo, ele não está dizendo que não houve prejuízo direto para o réu no resultado do processo. Mas que o prejuízo é no sentido da validade daquela prova ou não. Exatamente. Quer dizer, a prova está prejudicada enquanto prova, não enquanto um elemento constitutivo de uma condenação no contexto geral. Porque para chegar na autenticidade dela, você tem que ver se a rastreabilidade dela está correta, certo? Se a continuidade dela está correta, para você conseguir chegar lá depois numa autenticidade dela. Aquilo que eu falei. Ela pode ser uma prova onde é que ela foi rastreada, ou seja, você tirou o hash dela, provou que ela é única, certo? Entendi. Só que ela pode não ser autêntica no final. Porque ela pode ter sido alterada antes desse cálculo do hash. Pode ser alterada antes, ou pela forma com que ela procedeu, no final ela não ficou válida para o juízo. Entendi. Né? Então, assim, o hash, ela diz que o arquivo é original, que ele é o mesmo, mas ele não diz que ele é autêntico. É isso que eu queria dizer. É um indicativo, exatamente, mas não é um fim em si mesmo, ele né? diz que é o mesmo. Eu posso dizer que eu afirmo que isso aqui é um copo. Agora, como que esse copo chegou aqui? Entendi. Agora, eu consigo afirmar que não houve, que todos os componentes que estão aqui dentro desse copo são realmente os originais? Porque você só vê do hash para frente, né? Exatamente. Não do hash para trás. Então, esse é o grande problema que se tem hoje, porque o perito, a polícia apreende o celular, vai para a delegacia, e algumas situações em que eu peguei, foi manipulado o celular, foi tirado o print, viram foto, viram vídeo, mexeram aqui. E o que aconteceu? O hash que tem é o hash depois que foi tirado, depois que o Cellebrite operou o programa. Só que em situações que eu já peguei também, o que a polícia está fazendo agora, que daí o advogado pode rebater e bater em cima, que comprova que é o que aconteceu. Houve a apreensão, vamos supor, dia 10, no mesmo dia 10, tinha indícios de que foi colocado o Cellebrite naquele equipamento e extraído informações de WhatsApp, informações de contatos e outras informações. Depois de mais uns 15 dias, teve mais informação que o Cellebrite foi colocado de novo naquele celular. Entendi. Ou seja, houve, e só depois, lá no dia 20, vamos supor, dia 10, aqui, só no dia 20, o hash que eu tenho é do dia 20 para frente. Entendi. E a gente tem Só que do dia 20 para frente, onde é que o hash está ali, ele está dizendo que houve manipulação dia 10 e dia 5. Agora, o que tinha dia 10 e dia 5? A gente não tem os hashes dos 10 e dos 5, né? A gente não tem antes. Daí você consegue demonstrar um prejuízo. Aí é prejuízo escancarado, né? Por quê? Porque foi mexido. E daí, não somente isso, porque daí você consegue provar que o Cellebrite, ele altera banco de dados quando ele entra dentro deles, não só quando ele verifica. Quando ele só verifica, ele vai dizer que ele verificou tantos bancos de dados, mas aquele que ele altera, ele registra e bota do lado do Cellebrite. Entendi. Então, estava manipulado dentro do banco de dados dos contatos, dentro do banco de dados do WhatsApp. Então, daí você consegue demonstrar um prejuízo. Então, porque houve uma alteração lá dentro. Daí aquilo que eu falei. Essa alteração o quê? Essa alteração pode comprometeu essa alteração nessa última extração, onde que ele ia tentar recuperar dados deletados? Entendi. E outra coisa,
Pode ser, claro que a gente não está acusando ninguém, mas são possibilidades computacionais. Que no dia 5 tenha se inserido algum dado, alterado algum dado, alguma mensagem do banco de dados, né? Sim. E no dia 10, calculou o hash lá com a mensagem já alterada. Mas o hash dali para frente, ele não garante o que aconteceu dali para trás. Não tem dali para trás. E aquilo que eu falei, a questão é, nessas situações, não é só o que foi incluído, é o que só foi sobrescrito. Porque daí, se eu tentar recuperar alguma coisa, por exemplo, estamos falando de WhatsApp em recuperação de imagens hoje de visualização única. Se foi manipulado aquele banco de dados do WhatsApp 2 vezes, e só nessa terceira, que é a que foi fornecido por advogado com o hash, mas não consegui recuperar as informações de visualização única. Será que aquilo que foi mexido anteriormente não sobrescreveu esse momento em que deveria ter sido pego? Então, nesse caso, você está demonstrando um prejuízo. Um prejuízo onde que você não tem condições, comprometeu a situação em você recuperar uma imagem de visualização única, por exemplo, porque foi sobrescrita pelas movimentações que o banco de dados teve e que não foram registradas. Doutor, e a pergunta para a gente encerrar aqui. Print, que foi uma das primeiras discussões acerca de prova digital, mas a gente está usando para encerrar. O que o print é hoje do ponto de vista probatório? Ele tem uma força probatória, ele carece de força probatória, não, mas ele serve para confirmar um contexto. Como é que a perícia da computação forense hoje vê o print? Vamos lá. O print, ele é uma imagem, correto? Sim. É uma imagem. É um print que você dá, é uma imagem que foi gerada naquele momento. Uhum. O que valida ela não é o que está na frente dela escrito. É o que está por trás dela, que são os metadados. Entendi. Então, hoje nós temos algumas situações. Vou dar um exemplo para o doutor entender o contexto do print, quando que ele é válido e que não é válido. Vou voltar no exemplo que eu falo dos contratos bancários que são, teoricamente, assinados, que o banco diz que são assinados por biometria facial. Uhum. Na verdade, não é. O que ele tira é um selfie. É diferente. Sim. Essa selfie que o banco tira, eles alegam que é a assinatura do contrato. Beleza. Eu, como perito, vou lá, pego aquela foto, faço a comparação facial com a diligência que eu tiro do cliente, pego a foto dela ali o mais original possível, que eu tenho todos os metadados de quando que eu tirei, de como que eu tirei, o dia, a hora, tudo naquelas metadados que vai estar naquela que eu tirei. Vou comparar com essa foto que o banco forneceu. Essa foto que o banco forneceu, eu vou cruzar as informações, certo? As expressões faciais e tudo, dá positivo. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Eu provei que é a mesma pessoa. Uhum. Só que a foto não tem validade. Por que não tem validade? Porque aquele print, aquela foto que eles me mandam, é como se fosse só um print. Por quê? Aquela foto que é extraída, ela é um frame só. Uhum. O frame, quando ele é extraído de um vídeo, se não é tirado corretamente, o que eles fazem? Tipo, é filmado, porque a gente sabe o que é o frame. Cada foto, o FPS que a gente vê, 30 na máquina, no nosso celular, tem 30, 60, que são frames por segundo. São várias telas por segundo que né, quando a gente brincava, gira assim, num livrinho, dá movimento. Sim. Então, um frame é uma captura daquela. Então, quando eles extraem uma captura daquela dentro de um vídeo, aquela foto não tem metadados, ela não carrega os metadados do vídeo. Então, aquela foto, apesar de ser a mesma pessoa, eu não consigo comprovar o dia que ela foi gerada, a hora que ela foi gerada, qual aparelho que gerou ela, eu não tenho informação nenhuma dela. Então, a validade que ela tem, supostamente, é o que está em cima dela. O print do WhatsApp é a mesma coisa. A validade, como que eu vou dizer que o que está em cima é real? Que o que está em cima aconteceu naquele dia, naquele horário, com os metadados. Porque os metadados vão dizer de qual celular que saiu, o dia que saiu, certo? Diz tudo os metadados. A posição, se foi tirada uma foto vertical, horizontal, se foi uma foto, vai te dizer qual eram os milímetros da câmera que foi utilizada.
Eventualmente a localização, né? Localização também, se ela foi extraída direto. Porque Sim. hoje, fotos que passam por dentro do WhatsApp, a tendência é eles removerem. Eles removem, porque antigamente, se você fazer, cheguei a fazer esse teste de imagens que eu peguei antigas de sites antigos, de fotos de pessoas para ver, elas ainda tinham as geolocalizações. Então você conseguia chegar naquela pessoa ainda no momento da foto. Então os bandidos estavam utilizando isso para saber as pessoas, onde a pessoa morava, onde a pessoa estava, porque ela pegava a foto e além dos metadados, pegava a geolocalização, chegava exatamente no lugar. Então, por questão de espaço e questão de segurança, aplicativos hoje, quando passa por dentro, eles removem tudo. Comprime, né? Eles removem, na verdade, não é que comprimir é você pressionar alguma coisa e você vai comprimir, teoricamente existe ali comprimido. Só que ele retira, porque não tem, você não consegue acessar de novo aquilo. Entendi. Ele remove realmente, né? Ele remove o conteúdo. Então, o print, se ele está só com aquela conversa em cima, já foi provado, teve advogado que fez na audiência mesmo, acessou lá e mudou o texto em cima. Então, se a pessoa muda o texto ali em cima e dá um print, ela está validando o que está ali em cima. Mas o que está atrás não prova. Aquela conversa aconteceu realmente no dia que o cliente está falando? Aquele fato aconteceu realmente naquele horário que a pessoa está dizendo? Aquela foto, aquela mensagem de WhatsApp realmente saiu do celular daquela pessoa? Porque na foto, nos metadados, vai dizer se foi um iPhone, se foi um Samsung. Então, assim, se o seu cliente está dizendo que, isso aqui é a minha conversa do meu celular, e o celular do cliente é um Samsung, não pode estar lá nos metadados dizendo que foi um iPhone. Entendi. Então, o print sem toda essa carga de metadados atrás dele, ele é apenas uma imagem que, sim, pode ter sido adulterada e foi tirada uma foto dela. Então, esse é o problema do print. Entendi. Daí vem questionamentos. A ata notarial, a pessoa foi lá no dia e transcreveu o que estava. Infelizmente, a ata notarial, o que ele vai fazer? Ele vai transcrever o que está na frente da tela dele. Ele também não vai conseguir ver os metadados, ele também não vai conseguir se o cara entrou lá dentro e transcreveu aquilo lá e mudou algum. Então, esse é o problema. E daí parte do princípio da repetibilidade da prova que eu falo. Naquele momento, ele foi lá e fez isso. O print foi feita a ata notarial, está lá anexa juntada dos autos, beleza. Só que aquela pessoa sumiu com aquele celular. Mas está com a ata notarial. E o seu direito de repetibilidade da prova? É verdade. Como é que você vai repetir aquilo se não existe mais o equipamento? Então, infelizmente, ela não garante isso. Entendi. Entendeu? Então, ela não garante a repetibilidade, porque se sumir aquilo lá, você não tem garantia nenhuma de poder repetir. Então, o print ele tem vários problemas, né? Não só a questão da sua fácil adulteração, mas também a questão da mutabilidade, dos metadados, exatamente, né? Então, o print realmente parece uma aberração. Ele parece uma aberração e se ninguém questionar, vai passar. Vai passar. A questão passa. O advogado tem que questionar. Os advogados ficam repetindo muito essa de print não é prova, print não é prova, print não é prova. Gente, calma lá. Print é prova sim, que condena demais. O juiz usa para condenar muito e condena bastante. Então, não basta você ficar usando a retórica do print não é prova. Você tem que pegar um perito e o perito vai mostrar por que ele não é prova naquele caso específico. Exatamente. Perfeito? E só contribuindo a mesma situação que as pessoas ainda não se deram conta e ainda não estão levando muito em consideração, é os vídeos. Muitos vídeos, não só falando do celular, mas vídeos que pegam de vigilância. Foi inserido o cortezinho do vídeo de segurança provando que o cara estava lá. Gente, o vídeo existe também parâmetros para qualidade de vídeo para ser considerado possível reconhecimento facial ou não da pessoa. Então não adianta botar um vídeo, mas eu acho que a pessoa, se o perito verificar que ele não tem a qualidade mínima necessária, ele vai atestar que aquele vídeo não tem a qualidade mínima para poder ter o reconhecimento facial da pessoa. Medir pixels também, essas coisas para determinar a altura, então, assim, né? Não é só a pessoa fornecer, fui lá na empresa, a empresa deu o cortezinho, onde é que estava? Não, tem que ser demonstrado que foi extraído daquele equipamento, naquele lugar, tem que ser feito todo o procedimento de metadados para esses videozinhos, em que muitos têm dentro dos processos, sobre empresa, só tem um cortezinho do fulano fazendo isso, só tem um cortezinho do fulano fazendo aquilo, da vigilância.
tem que ter. Então, isso fica a dica também, não só do WhatsApp, mas vejo muito dentro de processo esses recortes de câmeras de segurança, tendo validade, só que, porém, não justificados os metadados, ou a origem dela, ou como que ela apareceu lá dentro. Show de bola. Pessoal, a gente está encerrando então hoje o nosso papo de investigação. Muito obrigado, doutor Everton, por ter aceitado o nosso convite e vir falar com a gente. Não vamos terminar sem antes te entregar a lembrancinha aqui do papo de investigação, tá? Tem uma frase aí. Muito obrigado. Muito importante, você pode lê-la pra gente? A verdade precisa ser contada. Obrigado por compartilhar sua história conosco. É isso aí. Eu que agradeço, fico à disposição. Se alguém quiser pedir mais informações, estão aí nas redes sociais, fico disponível. Manda aí suas redes sociais, seu Instagram. Meu Instagram é Perito Everton, é só você... Tudo junto? Tudo junto, Perito Everton. Show de bola. Vai me encontrar lá. Grande abraço, pessoal. Eu Valeu. agradeço. Obrigado.